Tá, eu não me casei no civil, eu não me casei com a bênção sacerdotal, mas eu fazia sexo. E isso é um tipo de casamento, é um dos 3 protocolos do casamento. E aqui é onde está o pior, porque aqui eu tenho conjunção espiritual, conjunção carnal, troca de fluidos de sangue. Aí dá para casar com um monte, né? A mulher absorve o DNA do homem no útero dela, no sangue dela. Então eu fiquei com o DNA dos caras, por isso a importância do tempo de santificação. Bom, eu vou assistir com vocês aqui agora um trecho de um corte de uma participação da Sara Shiva no podcast da Karina Bach. É uma fala bem interessante dela, a Sara Shiva, que é filha da Baby do Brasil, né? Tem falas polêmicas, é pastora, não concordo com esse título dado a mulheres, mas enfim, ela foi bastante coerente aqui nessa fala dela, falou algumas coisas das quais eu discordo, nós temos nossas divergências, né? A Sara Shiva tem falas bastante polêmicas, mas enfim, eu vou assistir esse trecho desse podcast agora com vocês aqui, esse corte. Vou fazer alguns comentários. Ela falou sobre questões interessantes, microquimerismo, promiscuidade das mulheres e sobre o casamento de pessoas divorciadas à luz das escrituras. Então, são questões interessantes. Vocês sabem que o meu objetivo aqui nesse canal, sobretudo, é indicar às pessoas estilos de vida e princípios de vida que possam realmente guiá-las no caminho da sabedoria, no caminho das escrituras. Então, vocês analisem tudo, tanto o que ela falar como o que eu falar, e aí vocês retenham o que for bom. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, deixa aqui o seu comentário, o seu gostei, se possível, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com quem você quer gerar uma polêmica, ou com aquela sua amiga, porque, olha, ela tem falas polêmicas e eu também não vou ficar muito atrás, não. E quero lembrá-los também da loja que agora apoia o nosso canal, Mor Semijoias, tá? A Sara Shiva até que tá merecendo uma semijoia. De vez em quando ela fala algumas coisas com as quais eu não concordo, mas enfim, tá bem elegante aí até no podcast, usando algumas, acho que não sei se joias ou semijoias, mas enfim, ela merece uma semijoia da Mor Semijoias, porque são joias realmente de muito bom gosto. Então conheçam lá o perfil da Mor Semijoias. E quero lembrá-los, por fim, da política nova de comentários aqui no canal, né, meu amigo? Se você quiser comentar, discordar de mim, ser enfático na sua discordância ou de outras pessoas aqui no canal, fique à vontade. Nunca apago nem apagarei comentários, tanto que concordam comigo como que discordam. Agora, comentários que simplesmente se limitam a ofender as outras pessoas aqui no canal, xingamentos sem nenhum argumento, serão deletados daqui para frente, porque é uma forma de ensinar as pessoas a realmente aprender a argumentar, tá bom? Então, a questão aqui é muito simples. Se você simplesmente ofender o coleguinha ou a coleguinha, seu comentário será deletado. Se não, ele será mantido. Tem gente que traiu e realmente se converte depois e se arrepende. Tem gente que traiu e nunca se arrepende. Ué, cada caso é um caso. Sim. Tem gente que foi traído e nunca se converte. Tem gente que foi traído, se converte e se arrepende também. O fato é, houve um divórcio, a Bíblia não nos autoriza a casar novamente. Porém, o sangue de Jesus veio depois desse mandamento. E aí é que é o detalhe mais importante. Não é um problema entre nós e os pastores. Eu nunca fui casada, para todo mundo que está me ouvindo aqui, nunca fui casada nem na igreja, nem no civil. Então eu não estou militando em causa própria. Eu não estou defendendo minha causa, não estou puxando sardinha para o meu lado, nada disso. Estou aqui falando a palavra. Não existe nenhum versículo, nenhum texto bíblico que diga que eu posso, depois de um divórcio, casar de novo. A Bíblia não me dá essa permissão. Porém, Jesus morreu depois dessa ordem. Sim. Então, a gente entende que isso foi escrito antes do sangue derramado. Tem tanta coisa que existe hoje que não existia na época bíblica, e que não era falado nas Escrituras, e que Jesus perdoa. Né? E aí a gente vai entender a profundidade do assunto. Bom, aqui eu acho que já cabe um primeiro comentário, né? E essa fala da Sara Shiva revela aquela problemática da qual eu já venho falando há um bom tempo aqui no canal, de uma cisão muito radical que o cristianismo faz com a Torá. Acaba se fazendo uma cisão muito grande e aí você cria espaço para algo como se não, a Torá dizia uma coisa, o evangelho diz outra. Isso não é verdade. Eu venho alertando aqui há tempos já no canal, essa minha, enfim, a minha techuvá, eu tenho compartilhado aqui com vocês que isso é um pensamento errado que o cristianismo criou, infelizmente criou essa cisão que nunca deveria ter existido. Yeshua não veio criar uma religião nova, ele veio simplesmente dar uma interpretação mais coerente com a Torá. Foi isso que ele veio. E exatamente sobre essa questão, por exemplo, do casamento,
que a Sara coloca, né? Não, mas isso foi antes do sangue ser derramado. Olha, à luz das escrituras, aqui eu tô falando à luz das escrituras, tá? Da maneira como eu a interpreto, tá? E aí você pode discordar, como eu falei nos comentários, fique à vontade. Não existe possibilidade de um novo casamento. E Yeshua é muito claro quando ele fala lá em Mateus, ele diz, olha, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Pronto, só existe uma possibilidade de divórcio à luz das escrituras. Então, Yeshua restringe muito aquela carta de divórcio que Moisés deu. Ele não nega que exista a possibilidade de divórcio, porque Yeshua não poderia negar a lei, mas os sacerdotes, os escribas, a tradição oral tinha ampliado demais essa permissão, de modo que o homem simplesmente enjoava da mulher, ele ia lá e a dispensava. Então Yeshua, em Mateus 19, ele diz o seguinte, olha, a não ser em caso de adultério, se o homem dispensa a mulher e se casa com outra, ele está cometendo adultério. E se a mulher e a pessoa que se casa com a dispensada também está cometendo adultério. E lá em Marcos 10, que é uma outra passagem na qual ele fala sobre divórcio também, ele ainda acrescenta que a mulher que deixa o marido também está cometendo adultério, e o marido que deixa a mulher e se casa com outro está cometendo adultério. Então vejam, isso que as pessoas hoje chamam de divórcio, né? Não divorcia ninguém, meu filho. Se você foi lá no cartório e simplesmente desfez aquele contrato, isso não é um divórcio válido, você continua casado. E eu falo isso para as pessoas aqui no canal e às vezes a galera se indigna. É por isso que eu falo, eu continuo casado com as minhas duas esposas. O documento não quer dizer absolutamente nada. Eu continuo com o meu compromisso estabelecido com elas, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que o Eterno uniu não é um juiz, não é um cartório que separa. Então vejam, não houve adultério em nenhum dos dois casos, eu continuo casado com elas. Se uma mulher se separa de um homem, se um homem se separa de uma mulher, a não ser em caso de adultério e se casam de novo, ambos estão em adultério. Não existe essa questão que ela coloca, mas isso foi antes do sangue. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Eterno perdoa, mas é muito clara a situação. Você, homem, dispensou a sua mulher, você não pode mais se casar, ponto. Você até pode ter uma segunda esposa. Isso aqui vocês sabem que eu defendo no canal, né? A visão escriturística de patriarcado bíblico. Você até pode ter uma segunda esposa, mas desde que você não dispense a primeira. Agora, no caso da mulher, não, me divorciei do meu marido, eu não gosto mais dela, mas não gosto mais dele, o jeito dele, etc. Minha filha, se divorciou, você não pode se casar de novo. Duarte, ele me batia, ele era agressivo, não teve adultério. E olha que no caso do marido adulterar, ainda é uma questão polêmica se a mulher poderia ou não se divorciar, tá? Mas de qualquer forma, ele me batia, ele era agressivo, etc, etc. Isso não autoriza você a se casar de novo. Você pode até se afastar desse homem, eu entendo isso. Mulher nenhuma é obrigada a conviver com um homem que é agressivo, etc. Embora ela devesse ter, né, descoberto isso antes de se casar com a pessoa. Porque como eu vivo falando aqui nesse canal, ninguém muda da noite pro dia, meus filhos. Ninguém muda. Mas enfim, isso é outra história. Então ela pode se afastar, agora ela não pode se casar de novo. E se o homem simplesmente foi lá e dispensou a mulher dele, pelo mesmo motivo, ele se afastou dela porque era uma mulher briguenta, era uma mulher, enfim, que começou a dar trabalho, barraqueira, meu filho, você não pode se casar de novo. Ponto. A única possibilidade na qual um homem pode se casar de novo é se ele se mantiver fiel ao casamento com a primeira esposa. Se dispensou a mulher, meu filho, olha, desculpa, você não pode se casar de novo. Então não tem essa questão. Como eu falei, eu creio que sim, há um perdão da parte de Yeshua, né, mas da parte de Deus por meio do sacrifício de Yeshua, mas casar de novo eu entendo que não tem como. E ela vai mais ou menos nessa linha, embora ela não afirme isso mais à frente. Eu não tive um casamento na igreja, eu não tive um casamento no civil, mas eu fui uma mulher promíscua do mundo que me casei sexualmente através da relação sexual, que são um dos 3 protocolos do casamento. Uhum. Tá, eu não me casei no civil, eu não me casei com a bênção sacerdotal, mas eu fazia sexo. E isso é um tipo de casamento, é um dos 3 protocolos do casamento. Uhum. E aqui é onde está o pior, porque aqui eu tenho conjunção espiritual, conjunção carnal, troca de fluidos de sangue. Aí dá para casar com um monte, né? A mulher absorve o DNA do homem no útero dela, no sangue dela. Então eu fiquei com o DNA dos caras, por isso a importância do tempo de santificação, que é o chamado quimerismo, que a pessoa absorve, é comprovado cientificamente, ninguém quer falar porque é polêmico, é pesado falar isso. Mas é real, a gente absorve o material genético dos parceiros. O filho pode herdar o traço do ex. É um perigo, nossa, é provado cientificamente. Você dá um Google, o pessoal que está em casa, dá um Google. Filhos podem herdar o traço do ex, daí você vai ver. Tem pesquisas, só que ninguém fala. É real isso. Nós podemos herdar, nós podemos
ficar com o DNA do homem. O útero é um portal. Nós mulheres somos muito especiais, Karina. Nós não somos como os homens. Nós somos o homem é o rascunho e a gente é a obra-prima, entendeu? Deus fez o homem primeiro, depois a mulher. A mulher é a obra-prima. A gente tem um portal que o ser humano vem pela gente pra Terra. Vocês têm noção do que é isso? Bom, aqui ela deu umas lacradinhas, né? Estilo feminismo, gospel, né? Ah, mulher, etc. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, porque eu quero falar essa questão que ela fala do microquimerismo. Vejam, e tem gente que fala também da questão da telegonia e tal. Olha só, eu nunca falei formalmente sobre esse assunto aqui no canal, meu amigo, porque eu confesso que eu nunca estudei muito a fundo fontes suficientes para eu afirmar categoricamente que isso seja uma realidade. Agora vejam, existem questões nas escrituras que nos sugerem essa possibilidade. Por exemplo, quando é dito que homem e mulher, ao unir-se no matrimônio, em casamento, tornam-se uma só carne. Quando Paulo, escrevendo, diz o seguinte, né? Quando Shaul, escrevendo, diz o seguinte: o homem deve amar a mulher como ele ama o próprio corpo. Acho que aos Efésios ele escreve isso no capítulo 5. Vejam, isso tudo, né? Amar a mulher como ama o próprio corpo, isso sugere que, de alguma forma, o corpo da mulher seja semelhante ao corpo do marido ou fique semelhante ao corpo do marido com o matrimônio. E o microquimerismo sugere exatamente isso, que a mulher vai tendo ali a personalidade dela, o próprio organismo dela, modificado pelo contato com o excesso de parceiros que ela vai tendo ao longo da vida dela. Vejam, eu estou afirmando categoricamente, cientificamente, que isso aqui é uma verdade absoluta? Não estou fazendo isso aqui, estou dizendo que sim. Além dessas questões das escrituras, existem estudos indicando que é possível sim que isso aconteça. O que parece que já é confirmado é o fato de que a mulher recebe DNA do filho. Isso aí já é praticamente assentado na ciência que acontece mesmo. Então vejam, mas se ela recebe o DNA do filho, indiretamente, no mínimo do pai do filho dela, ela também está recebendo. Agora imagina essas mulheres que às vezes têm filhos, né? Tem 2, 3 filhos, cada um de um pai diferente. Certo? Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. No mínimo, do filho a mulher recebe o DNA, então diretamente também recebe do pai da criança. Isso é uma coisa que ela fala que é interessante. Por que as pessoas não gostam de falar sobre isso? Para mim tem um motivo muito óbvio, né? Um dos motivos óbvios é o seguinte: se você fala sobre esse assunto, você obviamente vai desestimular a promiscuidade das mulheres. Isso é elementar. Porque vejam, meu filho, se eu fosse mulher, a simples possibilidade de que isso exista já seria mais do que suficiente para me dissuadir de ficar me envolvendo irresponsavelmente com um monte de homens. Imagina se isso aqui realmente for possível. Se cada sujeito com quem você se deita, você adquire um pouco do material genético dele. Cara, e é por isso que hoje a gente vê tantas e tantas mulheres confusas, com pensamentos esquizofrênicos, pensamentos completamente desorganizados, porque pode ser que isso realmente aconteça. A mulher vai adquirindo ali traços de personalidades diferentes e vai se transformando numa quimera mesmo, né? A quimera, que é esse ser mitológico que tinha, né, partes de animais diferentes. Então, é meio que uma quimera que a mulher vai se tornando. Ela tem realmente dentro dela um receptáculo para tudo isso. Eu já falei, o ímen não é só um órgão que enfeita o corpo da mulher. Quando a mulher tem uma relação sexual, ela está fazendo um pacto de sangue. Quando ela é virgem, ela faz um pacto de sangue com o homem. Então, meu amigo, se eu fosse mulher, isso já seria suficiente para que eu pensasse 2 vezes em sair me deitando aí com qualquer um. Então é óbvio que mesmo que algum dia a ciência prove isso categoricamente, me parece muito claro que numa sociedade como a nossa, que quer incentivar a promiscuidade, a mídia incentiva a promiscuidade, o cinema, a cultura em geral, dificilmente uma notícia dessa chegaria ao público feminino, porque aí você faria com que as mulheres pensassem 2 vezes. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive, para reforçar essa necessidade de reflexão, minha filha. Será que realmente vale a pena você sair por aí se deitando com todo mundo? Com qualquer um? Né? Fica aqui essa reflexão vindo de uma mulher, né? Eu estou simplesmente concordando com ela nesse ponto aqui. Não tem como ser um ser de igual para igual. Não é. Cada um tem uma necessidade, a gente precisa ser bem tratada, cuidada, protegida, mais do que o homem. Então, por esse motivo, é que a questão sexual é muito mais profunda. Não é lavou, tá novo, não dá para lavar por dentro, onde fica todo o DNA em você. Pois é, né? Essa frase lavou, tá novo, inclusive é de música. E é esse tipo de ideia que gera uma falsa consciência muitas vezes nas pessoas, né? Não, lavou, tá novo, claro que isso é uma metáfora, né? Tem até a famosa cirurgia de reconstituição do ímen. Mas, gente,
o psicológico e o organismo não muda, né? Se você mudar apenas essa parte fisiológica, né? É uma realidade espiritual isso, que muita gente não gosta de falar. E aí o que acontece? Eu fui casada lá no mundo com mais de 30 homens. Namorei mais de 30 namorados, ficantes e outras coisas que aconteceu comigo. Não era uma mulher de Deus, não conhecia Hoje em dia o Espírito tem gente Santo. que fica 30 numa semana. Isso, né? Tô querendo ser assim, gentil aqui para não falar, não escandalizar as pessoas, né, amigo? Falar assim um número mais baixo, né, para não escandalizar, né? Bom, aqui ela confirma aquela antiga teoria, né, lendária, de que, rapaz, a mulher geralmente ela diminui, né? E o homem sempre aumenta. Na minha geração era o seguinte, o que o homem fala, tu diminui pela metade. E o que a mulher fala, tu dobra. Hoje em dia, tu pode aí triplicar ou quadruplicar, né? Porque realmente a situação tá complicada. Então vamos imaginar. Mais ou menos. Vamos casa, amigo! Então assim, a gente não se orgulha, a gente ri de vergonha, viu, gente? De constrangimento. Ninguém tá orgulhoso disso aqui, não. É porque tem gente que pensa que ele tá achando bom. Não, ele tá rindo de vergonha e constrangimento, porque é horrível. Eu me arrependo profundamente do meu passado. Eu tenho vergonha do meu passado, mas às vezes tem que contar para edificar, para você ver que se eu sair, você pode sair também. Se Deus me tirou, tira você também. Não me orgulho do meu passado, não falo com orgulho, não, tá? Então vamos supor, vamos entender aqui. Eu tinha uma grande amiga intercessora quando eu morava em Goiânia, a Sussuli, que viajava comigo por todo o Brasil. Eu era uma mulher que tinha tido mais não sei quantos homens, 30 homens, sei lá quantos ficantes, sei lá. Ela só foi casada com um, viveu mais de 20 anos com um único marido, teve seus 2 filhos com esse um único marido. E ela foi casada na igreja, no civil, sem conhecer Jesus. Ela era ignorante. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí eu, que era ignorante também, e tive relação sexual com vários homens, eu venho para Jesus, ela também vem para Jesus. Eu com histórico podre, ela com um cara só. O cara traía ela, fazia coisas horrorosas, abusava emocionalmente, falava coisas horríveis para ela, maltratava. Um dia ele arruma uma amante e vai embora e a abandona. E ela continuou na igreja, sem nenhum relacionamento, em abstinência, em consagração e santidade, divorciada, porque ele pediu o divórcio. E eu nunca casei, nunca me divorciei, tive mais de não sei quantos homens. Eu tenho uma nova chance e ela não. Pois é, interessante isso aqui que ela está colocando. Eu achei engraçado que ela foi bem honesta em relação ao passado dela. Ela realmente se envergonha do passado dela. Não tem nenhum orgulho do que ela fez, né? E de fato é isso que tem que acontecer mesmo. Não temos que nos orgulhar eventualmente disso. Então ela pelo menos foi bastante coerente nesse ponto aqui, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Mas ela então coloca essa situação. Uma amiga dela, que também não era convertida à época, teve um único homem, se divorcia, né? Porque o marido pediu o divórcio, no caso ele estava traindo. Agora, do ponto de vista das escrituras, insisto, essa mulher, teoricamente, não poderia se casar de novo. Ela não poderia se casar de novo, porque assumiu um compromisso com um homem, gente. Eu sei que isso é uma coisa complicada de se falar, mas, por exemplo, Paulo, escrevendo Salve Melhor Juízo aos Romanos, diz exatamente isso, que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Ah, Duarte, mas isso é muito complicado, isso é muito complexo, imagina. Minha filha, é por isso que eu te digo, pensa muito bem para quem você vai dizer sim, para quem você vai realmente dizer um sim e assumir esse compromisso diante do Eterno, de que vai ser fiel até a morte. Porque aquilo que eu falei, regra geral é, aquilo que o Eterno uniu, o homem não pode, em hipótese alguma, separar. Então, assim, essa mulher realmente não pode. Já a Sara Shiva, por outras questões diversas, também não deveria. E num primeiro momento eu vou dizer o porquê. Agora eu só quero fazer um parênteses aqui em relação ao marido dessa amiga dela. Ele também não poderia se casar, porque ele se enquadra exatamente naquela situação que o Messias diz. Ele dispensou a mulher sem motivo, ela não traiu. Ele traiu, ele foi o adúltero, então ele também não poderia se casar. Ele está em adultério agora, também. Só para deixar claro, o pessoal não fala, mas o homem então poderia trair, aí se divorciaria e poderia casar de novo. Não, ele está em adultério. O homem que trai a esposa e abandona e se casa com outro, de acordo com as escrituras, está em adultério, de acordo com Mateus 10, de acordo com Mateus 19 e com Marcos
capítulo 10. Então, a amiga dela não poderia se casar. É isso. Então, por isso que eu digo, as pessoas têm que levar mais a sério o que é um matrimônio. Hoje em dia, todo mundo diz sim e daqui a pouco, não gosto mais da pessoa, a pessoa ficou chata, não me interessa mais, perdeu o encanto, os propósitos em comum. Gente, paciência. Disse sim no altar é até o fim da vida. Repito, a não ser em caso de adultério, quando é permitido uma separação, mas a mulher não poderia se casar de novo. Agora, no caso da Sarah Shiva, é aquela história que a gente discute muito, né? Será que uma pessoa que teve tantos parceiros assim, uma pessoa que já se envolveu tantas vezes, ela vai ser capaz de realmente desenvolver um relacionamento sólido, um relacionamento substancial? Cara, na maioria das vezes não. E olha que a Sarah Shiva, né? Essa já é uma polêmica antiga dela, realmente vive, segundo ela diz, em celibato, em castidade, há mais de não sei quantos anos. Da última vez que eu tinha lido, já tinha mais de 10 anos que ela vivia em castidade e celibato. Quem sabe, né, se já não teve uma purificação no organismo dela, embora algumas pesquisas que eu tenha já pesquisado sobre questão de quimerismo, microquimerismo, etc., mulheres que assim morreram já idosas foram analisar o cérebro delas e supostamente tinha DNA de homens com quem elas se envolveram ainda na juventude. Então vejam, isso vale para o homem também até certo ponto, tá? Embora o homem não tenha dentro de si, né, não pegue para si material genético da mulher, nunca ouvi falar disso, mas um homem também que se envolve com diversas mulheres de forma superficial, de forma sem compromisso, ele acaba também se tornando um sujeito incapaz ali de criar um vínculo mais forte com a mulher, até por questões biológicas. O organismo dele também não se acostuma mais ali, enfim. É diferente de um cara, por exemplo, que se casa com uma ou duas esposas. Por exemplo, a gente não vai negar que Jacó foi muito menos promíscuo do que 90% dos homens hoje em dia que podem, né, que têm acesso às mulheres. Estou falando de todos os homens em geral. E vejam, Jacó teve 4 esposas, mas ele foi bem menos promíscuo. Então, o homem também que se torna um cara muito rodado, ele também se inviabiliza para relacionamento. De alguma forma, ele vai simplesmente se acostumando ali com aquela rotatividade. Então, isso é ruim tanto para um homem quanto para uma mulher. O meu conselho sempre é esse. No caso de uma pessoa que teve vários parceiros, ou você realmente segue uma vida no celibato, de dedicação a Deus, ou você espera um tempo enorme para que você, pelo menos, tente conseguir ressignificar o que é um relacionamento. Porque do contrário, meu amigo, do contrário, não vai dar certo. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu que fui mais rodada de rodoviária lá no mundo, eu posso sonhar com uma família. Eu tenho uma chance dada por Deus. Deus me deu promessa. Deus viu que eu era uma ignorante, não levou em conta o tempo da minha ignorância e me perdoou. A minha amiga não. Só porque ela tem um papel de divórcio, nós somos fariseus. Se nós formos assim, nós somos fariseus. Quer dizer, o papel do divórcio é mais forte que o sangue? Que é isso? O mesmo sangue que me purificou não purifica minha amiga? É aquilo que eu falei. É a confusão que o cristianismo faz como se o sangue do Messias tivesse instaurado uma nova ordem. Não, meus amigos. Uma nova ordem no sentido que o cristianismo coloca? Não. É o que eu costumo dizer para as pessoas. O evangelho, as cartas apostólicas, nada mais são do que uma leitura correta da Torá. É isso. O que o Messias veio fazer, o que os apóstolos atestaram, inclusive o Shaul, eles vieram simplesmente dar uma leitura correta, pura da Torá. Então não existe essa coisa. O sangue de Yeshua, em momento algum, vai anular o mandamento. Então é isso. Se essa amiga dela realmente se casou, como eu falei, claro que o Eterno perdoa o nosso tempo de ignorância e tal, mas os mandamentos dele também são eternos, né? Então é isso. O papel do divórcio ali, no caso dela, como eu falei, existe essa controvérsia sobre a questão do adultério, mas de fato ela não poderia se casar de novo. E a Sarah Shiva, pelos motivos que eu já falei, deveria pensar muito, né? Deveria pensar muito, embora ela pareça ser uma mulher hoje séria e tal, né? Mas as sequelas, as consequências sempre ficam, né? Mas aí, nós estamos sendo fariseu. Ah, pastor, então você está declarando que a pessoa pode? Você acabou de dizer que a Bíblia não diz. Pois é, mas presta atenção que é um contexto. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no grande dia da eternidade. Não sou eu que vou olhar nos olhos de Jesus no seu lugar. Eu vou olhar nos olhos de Jesus pela minha vida. Não sou eu que vou olhar por você. Entendeu? Ah, pastor, eu posso casar de novo? O meu marido me traiu, a minha mulher, o homem pergunta, me traiu, eu posso casar de novo? Cara, mulher,
vai falar com o teu mestre, o teu dono, porque olha só, eu tô falando com o meu dono. Eu nunca fui casada na igreja nem no papel, e eu fui falar com o meu mestre, com o meu dono, com aquele que manda em mim. Você foi divorciado, não conhecia Jesus? Vai falar com ele, porque não é nos meus olhos que você vai olhar. Não é nos olhos do seu pastor que você vai olhar. Não sou eu que vou olhar por você nos olhos de Jesus. É você que vai olhar nos olhos de Jesus no grande dia do julgamento da eternidade. E ele vai olhar para você nos seus olhos. E se ele não aprovou você se casar novamente, se ele não te deu uma segunda chance, não é comigo que você vai se ver, é com ele. E quando as pessoas me perguntam, eu posso? Eu falo, pergunta para quem manda em você. Eu não posso nunca botar minha mão no fogo por você, eu não sei suas circunstâncias. Agora, é impressionante isso, né, cara? As pessoas vivem querendo a aprovação para aquilo que elas querem fazer. Isso é uma questão interessantíssima, né? As pessoas parecem que elas não têm autonomia de decidir, meu amigo. É contigo, as escrituras estão aqui. Você lê, você interpreta e você aceita as consequências das suas interpretações. Como eu falei, só pese o que ela está dizendo, só pese o que eu estou dizendo e você agora assuma as suas consequências. Não fique procurando pessoas para te validar, porque isso é uma questão, é um estilo de vida muito triste, né? Pessoas que precisam o tempo todo de pessoas para validar as escolhas que elas fazem. Eu fiz escolhas na minha vida que na verdade não tinha nem como procurar alguém para validar, né? Mas eu tenho que assumir as consequências. Então a gente vive numa geração de realmente pessoas que não gostam de assumir as próprias responsabilidades e inclusive, né, tem essa tendência de ficar aí o tempo inteiro querendo alguém que valide as coisas às vezes erradas que elas querem fazer, né? Agora, quando eu acompanho uma pessoa, eu tenho uma amiga que ela foi casada há 4 anos e ela é virgem divorciada porque o homem era homossexual, escondeu, queria casar para viver de fachada, não tocou nela há 4 anos, ela é divorciada, virgem. Os pais eram muito idosos, ela não tinha coragem de falar que não estava tendo vida sexual, ela era virgem inocente, não sabia. Nossa. Não contou quando foi contar, tinha 4 anos, amiga. Gente. Casada, não dava mais para anular o casamento. Aí o que acontece? Eu não preciso nem orar, eu convivo com essa minha amiga pessoal, eu convivo com ela. Eu não preciso orar para saber se Deus quer que ela case. É óbvio, ela foi vítima de uma injustiça. Cada caso é um caso. Agora, uma pessoa que eu não conheço, que eu não convivo, não sei o histórico da pessoa. Ai, pastora, eu posso casar de novo? Ela quer que eu dou um carimbo de permissão para jogar na minha conta no grande dia do juízo. Na minha conta você não joga, não. Na minha conta você joga. Bom, aqui encerra então o corte. Cara, esse caso dessa amiga dela aí é complexo, hein? É complexo. Agora eu vou dizer, cara, dentro da leitura que eu faço também das escrituras, não é o sexo que sela casamento, não. Porque se fosse assim, uma pessoa, por exemplo, que tivesse alguma disfunção ou alguma deficiência, que não pudesse ter relação sexual, essa pessoa então não pode se casar? Seja um homem, seja a mulher, né? A mulher é mais difícil não poder, mas um homem, porque mesmo que a mulher tenha ali uma paralisia, algum problema, né, é mais fácil para ela. Mas então um homem que tivesse, sei lá, uma paralisia, algum problema, ele não poderia se casar? Fica aí essa questão. Então assim, mesmo num caso como esse, é o que eu digo, será que essa mulher não percebeu antes que esse cara era assim? Que tipo de profundidade de relacionamento que eles tiveram em termos de conversa, de conhecimento um com o outro antes, né? Eu entendo que essa amiga dela também não poderia se casar de novo. Ainda mais, enfim, se não teve traição, não teve nada disso, ela nem divorciar poderia. Mas enfim, como eu falei para os senhores, né? São temas polêmicos que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Espero que você filtre o que eu falei, filtre o que ela falou. Eu falei de forma muito superficial, até porque esse vídeo aqui já ficou enorme, né? Foi a reação a um vídeo um pouco maior, com temas polêmicos. Mas eu espero que você, meu amigo, filtre tudo que foi dito aqui, faça as suas reflexões, analise todas as coisas e retenha o que for bom. Agora, não procure validação dos outros para as coisas que você quer fazer na sua vida, meu filho. Faça aquilo que você acha que é correto e assuma as consequências e a responsabilidade pelas escolhas que você então fez. Meu conselho é: leia sempre as escrituras, peça ao Altíssimo discernimento e inteligência para que você realmente tome as decisões mais importantes na sua vida, e eu espero que realmente você seja guiado por ele, porque a gente precisa, porque nós vivemos em períodos muito, muito confusos, e se realmente o Eterno não nos guiar, olha, certamente nós iremos nos perder, e como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, e que o Eterno nos dê sabedoria e discernimento.